Em Êxodo capítulo 18, a gente tem o famoso reencontro de Moisés com o seu sogro. Ele foi encontrá-los no deserto, enquanto eles estavam acampados ali aos pés do Monte Sinai, ou Monte Horebe, e ele vai levando a esposa de Moisés e os dois filhos, que era o Gerson e Eliezer. Acho que, se não me engano, são esses dois, né? Eliezer ou Eliezer. Então, a gente, com base nisso, a gente imagina que a esposa de Moisés e os filhos não estavam enquanto ele estava lá na sua missão para resgatar o povo de Israel. Ele estava sozinho lá, enquanto a esposa voltou, porque ela estava viajando junto com ele, né? Ela deve ter voltado, e a gente imagina que foi quando teve aquele problema lá da circuncisão, né? Quando ele exigiu que a esposa circuncidasse o filho. Como fala o filho, então a gente pode imaginar que um deles ainda não tinha nascido, mas ela já estava grávida dele, né? Então tudo isso são suposições, porque a Bíblia só fala desse ocorrido, e aqui no capítulo 18 fala que Moisés reencontra o seu sogro, né? Vamos ler capítulo 18 de Êxodo, para a gente ver as coisas interessantes que estão falando aqui. Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher dele, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, vim a ti com a tua mulher e seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, até aqui a gente vê que o sogro de Moisés, ele sendo um sacerdote de Midian, ou seja, do povo midianita, que eram descendentes de Ismael, ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa que era bem conceituada na comunidade, as pessoas o respeitavam por ele ser sacerdote. E ele... Desculpa. E ele... provavelmente oferecia sacrifícios a vários deuses, porque era comum, era normal, né? Então você queria oferecer sacrifício ao seu Deus, então você ia para um sacerdote, o sacerdote fazia lá as oferendas, né? E aqui, esse último versículo que a gente leu, de Êxodo, capítulo 18, no versículo 11, né?
ele disse: agora eu sei que o Senhor, quando está o Senhor na nossa Bíblia aqui com todas as letras maiúsculas, quer dizer que ali tem o nome de Deus. Então, o Senhor, ou seja, aquele Deus específico que falou com Moisés, que nós podemos chamá-lo de Jeová. Esse Deus, Jeová, ele é o maior de todos os deuses. Ele é maior que todos os deuses. Então ele reconheceu isso. Isso é um reconhecimento que era uma conclusão que ele chegou pelo fato dele conhecer outros deuses. Então, a Bíblia diz que só existe um Deus, certo? Mas a Bíblia diz também que existem muitos deuses. Onde está a contradição? Não há contradição, né? Porque só existe um Deus verdadeiro. Os outros deuses, Paulo, por exemplo, quando fala aos Coríntios a respeito disso, ele diz: olha, nós sabemos que só existe um Deus e que os ídolos, aqueles deuses para quem eles oferecem sacrifícios, eles não são de fato deuses, mas eles são demônios, né? Paulo diz que eles são demônios. Então, existem deuses, mas são demônios, deuses com letra minúscula, né? E existe um Deus verdadeiro, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único Deus verdadeiro. Os outros deuses, eles são apenas ídolos, né? São apenas invenções do homem ou demônios, né? É isso que a Bíblia ensina. Então aqui ele está reconhecendo e diz no versículo 12, Êxodo 18, 12, que ele tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então era assim que eles faziam para adorar, né? Eles faziam... Hoje a gente diria que eles faziam um churrasco, né? É assim que eles adoravam a Deus. Eles faziam um churrasco. Mas só que não era um churrasco qualquer, né? Eles não matavam um animal de qualquer forma. Eles faziam aquela cerimônia de derramar o sangue no altar, de oferecer uma parte. Eles matavam animais suficientes para todas as pessoas comerem, todas as pessoas que estavam lá. Então é por isso que diz aqui que eles comeram pão, mas não era só pão, né? Eles comeram pão e carne, porque eles ofereceram sacrifícios ao Deus verdadeiro. Então isso é importante, esse reconhecimento de Jetro, sogro de Moisés, que o Deus Jeová é o maior de todos os deuses. E aí, a partir do versículo 13, ele fica observando Moisés. No dia seguinte, então, eles comeram ali, fizeram o culto de adoração, né, a cerimônia lá, para oferecer ao Deus verdadeiro. E é interessante também que o próprio Jetro foi quem coordenou isso, né? Ele, como sacerdote, estava acima de Moisés, por ser o sogro de Moisés, acima do próprio Arão, que o Arão ele ia se tornar o pai dos sacerdotes mais tarde, né? Deus ia instituí-lo como pai dos sacerdotes. Então, mas todos eles estavam submissos aí a Jetro, nesse caso. Então eles fizeram a festa, fizeram o churrasco santo, e eles dormiram, e no dia seguinte Moisés foi ao trabalho, né? E ele ficou olhando, ele ficou observando o trabalho de Moisés, e ele viu que Moisés ficava lá na tenda da congregação, e havia uma fila enorme ali, era maior que a fila do INSS, né? E estava ali, ficavam o dia inteiro ali no sol, desde manhã até de tardezinha, e o sogro dele só ficou observando, né? Aí ele chamou Moisés do lado e falou: o que você está fazendo, né? Por que você faz isso? Aí Moisés explicou: não, é porque o povo ele vem até mim para julgar as coisas, né? Quando eles têm algum desentendimento, né? O marido brigou com a mulher, o vizinho brigou com o vizinho porque estava com som alto. Essas coisas que acontecem entre os vizinhos, né? Então, eu acho que o Moisés deve ter falado com orgulho, né? Tá vendo como eu sou importante, né? Tá vendo meu sogro, né? Eu sou uma pessoa importante, todo mundo vem até mim, né?
para resolver as questões. Aí o Jétro falou para ele: mas você não deve fazer dessa forma, desse jeito você não vai aguentar, né? Vai ser ruim para você e ruim para o povo também. O povo fica o dia inteiro na fila aí, eles vão desfalecer nesse sol quente, né? Com fome, né? Até você atender todo mundo. Então não é bom o que você está fazendo. Vamos melhorar isso, né? Vamos melhorar esse processo. E aí ele sugeriu que Moisés instituísse outros líderes além dele, né? Ou seja, que ele delegasse. Então delegar é uma coisa importante. Então foi uma lição importante a respeito da liderança que Jétro ensinou para Moisés, e Moisés aprendeu e colocou em prática. Ele então escolheu capitães, né, de 10, de 100, de 1000, chega até 1000 só ou não? Deixa eu ver. Ele falou assim: homens de verdade, no versículo 21. 21, né? Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então tinha o chefe do chefe do chefe do chefe, né? O chefe de 1000, ele tinha que ser mais capacitado, né? Porque ele ia liderar sobre 1000 pessoas. E esse ia ter 10 sob sua autoridade, e esses 10, cada um deles ia liderar sobre 100 pessoas. Então ele se reunia com os 10, dava as instruções. Aí aqueles 10, eles iam se reunir com mais, cada um deles ia se reunir com mais 20, que eram os capitães de 50, né? E aqueles capitães de 50, cada um deles ia se reunir com mais 5, que eram os capitães, os chefes de 10, né? E assim, o trabalho ia ser dividido, não ia ficar pesado para ninguém. Aí ele falou: olha, eles vão resolver as coisas que são mais simples, as coisas que dá para julgar ali. Escolhe homens capacitados, homens que têm bom testemunho, que são homens, você sabe que são homens capazes, né? De bom siso. E aí eles vão julgar as coisas que são mais simples. Agora, se tiver alguma coisa muito complicada que eles não conseguem julgar, aí eles levam para você. Então aí Moisés gostou da sugestão do sogro e ele colocou em prática, e foi uma boa ideia. Então isso é interessante aqui no capítulo 18. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui no 18. É mais isso mesmo, né? Esse reencontro, o reconhecimento de que o Senhor é o Deus verdadeiro, o maior de todos os deuses, e também essa lição aí sobre a delegação da autoridade. No capítulo 19, revela que já fazia 3 meses que eles tinham saído do Egito. No primeiro versículo de Êxodo 19, fala ali que fazia 3 meses que eles tinham saído do Egito, e assim por diante. E aqui Deus, ele faz uma advertência ao povo preliminarmente, porque ele estava prestes a instituir a lei, a famosa lei de Moisés, né? A lei que era tão discutida no tempo de Jesus, que os fariseus e os saduceus viviam falando que Jesus quebrava esta lei, a lei que no tempo de Paulo, eles também acusavam Paulo de quebrar a lei, de ensinar que eles não deviam guardar a lei que eles acusaram falsamente também o Estevão de ter quebrado a lei e o apedrejaram por isso. Então, essa famosa lei, Deus estava prestes a proclamar. Foi por isso que o principal motivo de Deus ter chamado o povo lá para o Monte Sinai era para proclamar esta lei. Então, aqui no capítulo 19 é uma prévia, né? E aí fala que o Monte Sinai fumegava, né? Parece que ele era um vulcão, ou pelo menos Deus fez ele se tornar um vulcão naquele momento. Se não era um vulcão, era bem parecido com um vulcão, né? Você olhava assim e via aquelas... Hoje em dia a gente vê na televisão, no YouTube, aquelas erupções vulcânicas, né? Tem lugares que acontece direto, né? Lá no Havaí, na Guatemala, e recentemente na Itália, né? O Monte Etna vive
entrando em erupção, mas as pessoas não ligam mais, né? As pessoas vão visitar, eles gostam de ver as erupções, né? Lá na Islândia, né? Na Islândia é muito comum, acho que 1 ou 2 anos atrás teve grandes erupções lá e o povo, foi muitos turistas para lá observar, né? E ver aquele... Então, mas isso que estava acontecendo no Monte Sinai era como ver um vulcão, o povo ficou assustado, né? Mas era Deus que estava fazendo aquilo, Deus estava mostrando seu grande poder, sua grande glória, que era para o povo temê-lo, né? Esse era o Deus verdadeiro. E aí nós entramos no capítulo 20. Capítulo 20 é um daqueles capítulos que a gente tem que lembrar sempre o endereço, porque capítulo 20 de Êxodo é quando Deus proclama os 10 mandamentos, né? Então, além dos 10 mandamentos, tem outras leis, vamos dizer assim, secundárias, mas os principais, ou seja, a base, o alicerce da lei de Deus, são os 10 mandamentos, que são repetidos em Deuteronômio capítulo 6, se não me engano. Então Deus proclama a lei aqui no começo, e lá no final da jornada de 40 anos, em Deuteronômio, Moisés repete esta lei e acrescenta alguns detalhes, né, algumas coisas. Mas, então vamos ler aqui os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, está no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui nesse mandamento existe uma controvérsia entre os evangélicos e os católicos. Por que essa controvérsia é importante? Porque os católicos dividem esse mandamento em 2. E os evangélicos, eles têm como um só mandamento. Então seria, segundo os católicos, né? Não farás para ti imagem, esse era um dos mandamentos, e o outro era não adorar essas imagens. É mais ou menos isso, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas existe uma controvérsia aqui. Se alguém tiver informações mais precisas, pode me falar. Aí vem o terceiro mandamento, está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então esse é o motivo, né, esse terceiro mandamento, que era para não tomar o nome do Senhor em vão, é o motivo pelo qual eles não mencionavam o nome de Deus, e é o motivo pelo qual na nossa Bíblia, na tradução revista e atualizada, eles colocam Senhor em letras maiúsculas para destacar. Então, ele estaria dizendo aqui originalmente: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão, ou Javé, ou Iavé, ou Javã, ou Java, a gente não sabe exatamente a pronúncia. Então, para não tomar o nome de Deus em vão, toda vez que eles liam as Escrituras, e eles liam constantemente nas reuniões públicas, em vez deles falarem o nome de Deus, eles falavam Adonai. Adonai, em hebraico, significa Senhor. E é por isso que estão seguindo essa tradição, é por isso que está. E aí existe uma controvérsia entre os evangélicos normais, né? Os evangélicos em geral, né, quero dizer, né? E os testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová é uma seita, né? Não, às vezes a gente usa seita como um termo pejorativo, né? Mas seita não é originalmente um termo pejorativo, porque, por exemplo, o cristianismo é uma seita do judaísmo, né? Nós somos uma seita do judaísmo. Seita significa divisão. Inclusive, heresia tem o mesmo significado.
Heresia também é usado como um termo pejorativo, né? Ah, você está pregando uma heresia. Heresia significa uma doutrina diferente, não necessariamente, originalmente, né, quando a palavra foi usada originalmente, não era pejorativo, mas hoje sim. Então, os testemunhos de Jeová, eles falam que você não deve falar Deus, porque Deus, como nós vimos aqui, né, pode ser qualquer Deus, né, pode ser inclusive os demônios, que são chamados de deuses. Mas o Deus verdadeiro só existe um, que é Jeová. Então, os testemunhos de Jeová, uma das providências que eles tomaram é imprimir uma Bíblia com uma versão adaptada, né, que eles mesmos traduziram. O Joseph Smith, que fundou os Testemunhos de Jeová, eu estou confundindo. Joseph Smith fundou o mormonismo, né? Foi o Russell, né? Charles Fred Russell, mais ou menos isso, né? Por isso também os Testemunhos de Jeová podem ser chamados de Russelitas, né? Que é de Russell. O Russell disse que foi inspirado por Deus, né, para fazer tudo, mas, bom, de qualquer forma, se você pegar uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, antigamente ela tinha capa verde, hoje não, já é capa preta, né? Eles tinham a capa verde que era para diferenciar. Então, não é uma tradução ruim, né? Você pode ler, só que eles têm algumas, vamos dizer, algumas adaptações, né? Então, por exemplo, onde nós temos Senhor aqui, eles colocam Jeová, porque eles falam, não, você tem que dizer o nome de Deus. E outras coisas, por exemplo, no Novo Testamento, quando diz lá, porque eles não creem que Jesus é Deus, né? Então, por exemplo, em um dos lugares onde existe essa adaptação, um dos lugares mais famosos é em João capítulo 1, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo, que os Testemunhos de Jeová usam, eles dizem, no princípio era a palavra, e está correto, né? Porque a palavra original é logos, no grego, né? Que pode ser traduzido como palavra ou verbo, né? Então a gente prefere traduzir como verbo. A gente não, né? No caso, o João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português, né? Que inclusive era padre. Os Testemunhos de Jeová falam isso também, né? Ah, vocês usam a versão de um padre, né? Mas está tudo bem. E aí eles colocam, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, eles fazem isso, né? E a gente também não pode condená-los 100% por fazer isso, porque é uma tradução possível, se você for pegá-la literalmente. Por quê? A palavra Deus, no grego, é Theos. E o Theos, ele não é usado só para o Deus verdadeiro, ele é usado para outros deuses também. Então é possível ser traduzido desta forma, né? Agora, quanto a o Deus, o verbo era Deus, e o verbo era um Deus, aí eles, vamos dizer, esforçaram um pouco a barra, né? Porque aí do grego, para você colocar um artigo indefinido, que é um, aí eles tiveram que fazer umas manobras lá, uns malabarismos, que fica meio complicado. Mas o que a gente pega é o contexto, né? O que diz o contexto? E o que diz em todo o Evangelho de João, o que diz, né, no restante da Bíblia, e aí nós conseguimos argumentar, temos argumentos muito fortes contra esta doutrina dos Testemunhos de Jeová, dizendo que Jesus não é Deus, não é o mesmo que Deus, né? Então, nós temos muitos outros lugares, não precisamos, pela Bíblia dos próprios Testemunhos de Jeová, pela tradução que eles usam, né, que é a tradução Novo Mundo, a versão que eles usam, nós podemos provar para eles que, porque nós acreditamos que Jesus é o próprio Deus, né, que veio em carne e assim por diante. Bom, vamos ficar por aqui, né? Lemos até o 3º mandamento.
E na próxima semana nós continuamos falando um pouco sobre os outros mandamentos. Mas você já decorou os 10 mandamentos? São importantes, né? E entre os mandamentos tem outras controvérsias, né? Principalmente o 6º mandamento, que é guardar o sábado, né? Então tem muita coisa para falar sobre os 10 mandamentos. Mas aí é um grande debate sobre a lei cerimonial e a lei moral, né? E nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso, né? Mas os 10 mandamentos são importantes, e lembra que ele está no capítulo 20 de Êxodo, né? Se você não decorou os 10 mandamentos, eu acho que eu também não, se eu tentar falar de cor eu não vou conseguir. Eu já decorei, mas só que na hora de falar a gente esquece, né? Mas você pode fazer o que Jesus falou. Ele disse que pode ser resumido em 2, né? Que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Se você obedecer esses 2 mandamentos, você já obedeceu todos os mandamentos. Porque todos esses 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, então você está cumprindo toda a lei. Toda a lei está resumida nisso. Os outros detalhes, né, nós vamos ver aqui, são importantes também, né? Mas pelo menos decore esses 2, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos ficar como uma lição, né, para nós, que esses são os 2 grandes mandamentos que resumem toda a lei. Não está escrito dessa forma aqui em Êxodo 20, mas Jesus mesmo resumiu desta forma, né? Todos os mandamentos. Ele fala não só dos 10 mandamentos, mas de todos os outros. E o sábado? Onde que está isso, né? E a questão de imagens, né? Então, tudo isso são controvérsias. Vamos terminar com uma oração?